Palavra ao Sr. Deputado Alexandre Domingos, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Debatemos hoje a prestação de contas do ano 2018, um momento que, para nós, a par do orçamento, é um balanço relevante do ano que findou. Do ponto de vista técnico, consideramos que se trata de um documento claro e bem construído pelos técnicos que nele colaboraram e a quem agradecemos. Do ponto de vista político, esta prestação de contas reflete, como é evidente, um conjunto de orientações definidas e desenvolvidas pelo Executivo que diferem das opções do Partido Socialista. A título de nota preliminar e na sequência de uma questão que colocámos em sede de comissão e que mereceu a resposta do Sr. Vereador, reiteramos a importância de que se assegure rapidamente a consistência dos documentos contabilísticos e de gestão. O facto de, com a implementação do SNCAP, o IMT passar a ser tratado como um imposto indireto, deverá refletir-se urgentemente nos documentos de gestão elaborados pela Câmara Municipal, para que do lado de quem analisa haja também integridade e consistência dos dados apresentados. Neste momento, alguns documentos aparecem o IMT, ora como imposto indireto, ora como imposto direto. Consideramos que a competência fiscalizadora desta Assembleia é relevante e, portanto, agradecemos ao Sr. Vice-Presidente que possa diligenciar junto dos serviços para que se possa regularizar esse mesmo conteúdo. Existem, então, alguns pontos que gostaríamos de destacar e que se coadunam com opções diferentes daquelas em que o Partido Socialista se revê. Um saldo de gerência de 67,7 milhões de euros é evidentemente significativo, principalmente se o compararmos com resultados dos últimos 6 anos, por exemplo, 2013, 14, 15 e até 16, que apresentaram saldos bastante reduzidos. Não podemos, porém, esquecer que entre despesa comprometida e despesa paga existe um diferencial de 24,5 milhões de euros em compromissos que transitaram para o ano de 2018 e que impactam este saldo. Ainda assim, expurgando o saldo de gerência dos compromissos transitados, sobram mais de 40 milhões de euros. E sobre este valor são-nos merecidas algumas considerações. Não somos defensores de enormes saldos orçamentais quando o território carece de investimentos. A execução da receita situa-se nos 103%, o que registramos com satisfação, em sinal de que estão ultrapassados os tempos da sobrevalorização e de execuções inferiores a 85%, que outrora motivavam alertas das entidades fiscalizadoras. Porém, a execução da despesa fica nos 76% e é um facto que merece a nossa atenção. Preocupa-nos que 1/4 da despesa prevista não tenha sido objeto de execução. E o que nos apraz questionar é o que é que ficou para trás e por que razão. Portanto, mesmo constituindo o ano com despesa mais elevada deste município, a despesa cabimentada é de 240 milhões, próximo das dotações previstas, mas a execução cai então depois para os 76%. Concordamos, e aliás isso é referido no documento, que os momentos de conjuntura económica favorável devem ser igualmente momentos para que se constituam reservas para contingências futuras. Ainda assim, consideramos que esse exercício não pode condicionar a execução da despesa para níveis como este e com o propósito de um grande saldo de gerência. Consideramos então a execução da receita. A subida de cerca de 10%, em cerca de 7 milhões de euros da receita de IMT, é aquilo que podemos apelidar como uma boa receita, resultante de um mercado imobiliário ativo e dinâmico. Sabemos que não são receitas estáveis nem eternas, porém, no nosso entender, permitirão alavancagens relevantes e oportunidades para novas políticas fiscais. Sobre o IMI não fazemos futurologia, mas verifica-se o que previmos a quando do orçamento de 2018 e voltámos também a prever para o orçamento de 2019. A descida de 0,01 pontos percentuais na taxa de IMI não se traduz numa quebra de receita para os cofres do município. Uma coisa é certa, não podemos acusar o Executivo de falta de perspicácia pelo momento que escolheu para dar início à descida do IMI. A base de incidência vem a alargar-se nos últimos anos e, como tal, a receita é superior. Em 2018, cobrou-se em Cascais mais 3,3% em IMI do que no ano anterior, ultrapassando até a cobrança de 2015, quando ainda nos encontrávamos na taxa máxima. E outro facto está aos olhos de todos. Os investimentos imobiliários em curso no Conselho continuarão a trazer receitas efetivas de IMT e a alargar
continuamente a base de incidência de IMI por largos anos. É levando em conta estas perspectivas que renovamos o desafio de enverdar por um IMI que discrimine positivamente Alcabidez e São Domingos de Rana, enquanto freguesias do norte do concelho que apresentam fortes assimetrias relativamente às que se situam mais a sul. Entendemos esta discriminação como um fator essencial de coesão territorial e de dinamização destas duas freguesias. Não obstante os investimentos que, depois de muitos anos, a Câmara Municipal aplicou, sobretudo na freguesia de São Domingos de Rana, entendemos que desagravar o IMI nestas freguesias constitui um fator de coesão territorial e de incentivo para fixar famílias e dinamizar investimentos nestas freguesias. Estava também certo o Partido Socialista quando afirmava que poderíamos ir mais longe no alívio da carga fiscal sobre as famílias, nomeadamente ao nível do IRS. As transferências correspondentes a IRS atingiram em 2018 19,4 milhões de euros e, como tal, mais 5 milhões do que no ano anterior. Haverá ainda mesmo necessidade de continuar a reter a totalidade da participação de 5% do município? Uma devolução de pelo menos parte deste valor às famílias consideramos que seria um alívio justo para os cascalenses. Por exemplo, mesmo tornando este num processo gradual, tal como está a ser feito com o IMI, um ponto percentual significaria apenas cerca de 4 milhões de euros para os cofres municipais. Para um município que arrecada 259 milhões de euros em receita e cuja receita proveniente de impostos tem vindo a subir de forma constante, entendemos que este seria um pequeno passo muito importante. Ainda sobre a receita, pela primeira vez não teremos de nos referir negativamente à execução da venda de bens de investimento, que assinalamos agora como positiva ao registar 100% de execução. Ainda assim, gostaríamos de questionar a que corresponde o desvio nas transferências de capital e a execução de quase 2.000% nas outras receitas de capital, associadas sobretudo ao urbanismo. Naquilo que à despesa diz respeito, permitam-nos assinalar positivamente a redução da despesa com aquisição de bens e serviços em cerca de 7 milhões de euros, o que corresponde a 11%. Acreditamos que o corte em gastos desnecessários e supérfluos deve estar na consciência de todos os autarcas, pelo que assinalamos esse esforço. Ainda assim, permita-nos, Sr. Vice-Presidente, colocar uma questão sobre a redução em outros trabalhos especializados e que, aliás, justifica a maioria desta descida e que é relevante para analisarmos os valores em causa. É referido, no texto do documento, que esta diminuição se deve, sobretudo, à redução de pagamentos às empresas municipais Cascais Ambiente e Cascais Próxima. E a questão que colocamos é se estas empresas deixaram de prestar algum tipo de serviço ou se os mesmos serviços foram contratualizados de outra forma, recebendo as empresas essas transferências por outra via ou outra rúbrica. Segundo a prestação de contas da Cascais Próxima, houve em 2018 mais transferências entre o município e a empresa, existindo também ainda um saldo de 9 milhões de euros a receber pela empresa e da parte do município por diversas obras. Portanto, aquilo que questionamos concretamente é em que é que se consubstancia a redução de 7 milhões de euros em trabalhos especializados. Em linha com o que já referimos sobre a execução da despesa, não podemos deixar de observar a execução do Departamento de Intervenção Territorial, que executou 57% daquilo que se previa. Aqui incluem-se um conjunto de obras previstas na requalificação urbana e intervenções na rede viária. E a questão que colocamos é porque é que esses investimentos que consideramos essenciais e que a Câmara também considerou nas suas opções do plano, não avançaram. Na ótica do Partido Socialista, as intervenções de requalificação do território, da rede viária e de diversos espaços urbanos que estavam previstas deverão constituir uma prioridade face à degradação que ainda se encontra em diversos pontos do concelho. Por último, a subida superior a 50% em todos os impostos, taxas e receitas respeitantes a loteamentos, obras e urbanismo, a parte da informação escrita, demonstram um claro aumento dos processos de urbanismo que estão a dar entrada nos serviços municipais. Face a isto, a nossa questão é que ações e investimentos tomou a Câmara Municipal para aumentar a capacidade de resposta dos serviços municipais e qual é neste momento o prazo médio de obtenção de licenças de construção no município. Sr. Vice-Presidente, face ao exposto, os nossos desafios estão lançados, tal como os lançámos no Programa Eleitoral de 2017, na discussão do Orçamento de 2018 e na discussão do Orçamento de 2019. Consideramos que num momento tão favorável quanto aquele que atravessamos, mesmo perante a preocupação de se assegurar a estabilidade financeira do município para exercícios futuros,
é possível ir mais longe. Ir mais longe para o PS significa uma nova forma de pensar sobre a participação no IRS e sobre a discriminação positiva do IMI. Se entender aceitar os desafios do Partido Socialista e, em novembro de 2019, a política fiscal do município para 2020 refletir estas preocupações, poderá estar certo que terá o Partido Socialista do lado do município na defesa dessa política fiscal. Uma política fiscal de mais atração e fixação de jovens, de famílias e de investimento. Muito obrigada.